Dois lembretes ao fundo nós temos um banner explicando todas as atividades que ocorrem na nossa casa. Nós temos um hall bem grande de atividades. E outra coisa, nós estamos com uma pomada do bolo Pedro, aquela que é curativa, mais curador, curador. Então é só chegar na biblioteca no final da palestra e solicitar. É uma pomada para a família. Boa noite. Vamos iniciar a atividade pedir a permissão do diretor da casa e que faça a devida limpeza do parquinho, energia negativa do corpo, pedindo auxílio da equipe amiga que nos assiste, pedimos a purificação da água pelo remédio necessário que levar para nossas casas e pedimos a ajuda de casa para os dias. E assim, em nome de Deus, do Cristo e da caridade, estamos iniciando a atividade da quarta. A mensagem do Evangelho se encontra no capítulo 8. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Item 10. Os judeus tinham negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem a práticas de regras estabelecidas pelos homens, os quais os observadores rígidos transformavam em questão de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer, sob a complicação da forma, como era mais fácil observar atos exteriores do que reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração, os homens iludidos e acreditaram estar quites com Deus, pois se conformavam àquelas práticas, mas continuavam a ser o que eram. Afinal, era-lhes ensinado que Deus não pedia mais que isso. Por isso o profeta disse: em vão esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos humanos. Ocorreu mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo lugar. O que faz com que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, acreditem ter sua salvação assegurada antes pelas práticas exteriores que pelas da moral. É essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus faz alusão quando diz: toda a planta que meu Pai Celeste não tiver plantado será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem só chega até Deus quando está perfeito. Portanto, toda religião que torna o homem melhor, não torna o homem melhor, não atinge o objetivo. Aquela sobre a qual se acredita ser possível apoiar-se para fazer o mal é falsa ou foi falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas as religiões em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se essa crença não impede de cometer assassínios, adultérios, espoliações, dizer calúnias e fazer qualquer tipo de mal ao seu próximo. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, acima de tudo, ter a pureza do coração. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É um prazer estar lembrando assim com os amigos, dividindo esses momentos com vocês mais uma vez, pegando justamente o cerne da questão que está lá, que a irmã leu, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 10. Houve, no século XIX, um escritor que, daqueles que nós podemos catalogar a custa de gênio, sem medo de errar, Esse escritor é um escritor russo chamado Fyodor Dostoiévski. Alguém aqui já deve ter ouvido falar, por favor, claro. Se não ouviu falar, vão, pesquisem sobre a vida dele, leiam as obras dele. Esse homem é um gênio, teve uma vida com uma reviravolta maravilhosa, magnífica, e que deu para ele um estofo em que ele escreveu sobre a alma humana de tal forma, de tal sorte, que até hoje a reflexões que ele fez se tornam vivas. E Dostoiévski,
ele escreveu um livro que muitos acreditam ser a obra-prima dele. Porém, eu particularmente não acho. Mas o cara era tão bom, que dizem que ele tem umas 4 ou 5 obras-primas, de tão bom que ele era. Nesse livro chamado Irmãos Karamazov, Dostoiévski, no meio do livro, do texto, ele escreve um texto como se um dos personagens do livro, chamado Ivan Karamazov, conta para o seu irmão sobre uma poesia, uma prosa, um conto que ele havia inventado. Esse conto é o conto que dá o título desse conto, é o título do capítulo, chamado O Grande Inquisidor. E nessa prosa, o Grande Inquisidor, Ivan Karamazov, sendo usado, claro, é o alter ego do Dostoiévski, se vale do realismo fantástico para construir uma figura de linguagem que dá corpo a esse conto. Ele então cria algo fantástico que haveria de acontecer em plena Sevilha do século XV, no auge da Inquisição Espanhola. Para quem não sabe, a Inquisição Espanhola foi a mais cruel que ocorreu na Europa. Se a gente abrir o livro Renúncia, a gente vai entender todas as motivações políticas e econômicas que haviam por detrás dessa Inquisição. Era notório em Sevilha, a cidade de Sevilha era o epicentro do catolicismo na Espanha, e era comum que que o Tribunal Santo Ofício, que era a Inquisição, fizesse durante dias assim, de hora em hora, autos de fé. O que eram os autos de fé? As fogueiras, onde se queimavam os héreges. Mas a gente tem que entender que a heresia, os héreges que eles acreditavam, na verdade, era apenas uma questão política. Porque quem ia contra o que versava a igreja, o que versava os poderosos, o que versava aquele pessoal que mandava, era considerado herege. Ele era acusado e julgado pelo mesmo tribunal, pelo mesmo júri. Isso é Inquisição. Quando o mesmo corpo de pessoas acusa e julga, isso é Inquisição. Então eles eram julgados, levados ao fogo e os bens eram tomados. Eram divididos entre a igreja e a coroa da época. Então narra Ivan Karamazov, que numa dessas tardes, se preparando uma fogueira para um alto de ferro, com a Catedral de Sevilha tomada de pessoas à frente, surge a figura de Jesus renascido, redivivo, reencarnado, use a palavra que for. É o realismo fantástico que o escritor se propunha a raciocinar. E conta Ivan Karamazov que aquele homem, com as mesmas vestes, com a mesma fisionomia, logo atrai magneticamente o olhar de todos. As pessoas o reconhecem, se prostram aos pés, alguns começam a chorar, ficam espantados. Ele vai andando no meio da multidão e vai todos se abrindo. Logo já aparece um mendigo cego, que o toma pelas roupas e pede: eu quero ver. Jesus faz o milagre e o homem passa a ver. Nisso aparece uma mãe chorosa, trazendo nos braços um caixãozinho branco da sua filhinha que acabava de falecer. E ele fala as palavras que havia falado outrora: Talita cumi, levanta-te, menina, volta à vida. E a bebê começa a chorar, ele está vivo de novo. Ele faz aquele milagre no meio da multidão, a multidão fica ensandecida, mas no momento, narra o autor que passava um cardeal, chefe do Tribunal do Santo Ofício. Ele automaticamente vê aquela cena, fica espantado e, sem dúvida nenhuma, manda prender o Jesus vivo de novo. Joga-o à masmorra, e o texto conta que à noite, no calar da noite, aquele cardeal, o grande inquisidor, chefe do Tribunal do Santo Ofício, vai lá para conversar com Jesus. E o texto é genial. Dostoiévski era genial, porque o texto todo é um monólogo. É apenas aquele velho cardeal falando com um Jesus que não responde em nada.
mas que ao final, e eu não vou dar um spoiler para vocês, embora vocês merecessem esse spoiler, porque o texto é do século XIX, gente, vocês tinham que estar lendo isso, já tinha que ter sido lido, eu não vou dar um spoiler. Jesus deixa para falar, para agir na última linha do ponto. Mas o interessante é que aquele monólogo vai se construindo com o grande inquisidor cobrando Jesus por ter voltado. Por que você voltou? Por que você está aqui de novo? Não precisava estar aqui de novo. A gente está cuidando de tudo. Estava tudo certo, estava tudo dando certo. Tudo veio aqui para atrapalhar a tua obra. Enquanto estava na nossa mão, enquanto a gente estava agindo, você não precisava se preocupar. Agora está aí. Agindo contra, você é obrigado a te prender. Em teu nome eu vou te prender. E você é obrigado a te assassinar. Porque você está agindo contra a igreja que você criou. Olha só a incoerência. Mas Dostoiévski, ele justamente queria trazer uma visão muito particular. A ideia dele era a seguinte: Jesus foi preso, torturado e assassinado pelo farisaísmo, pelos fariseus. Não pelos judeus em geral, mas por aquela classe que a gente vai tratar. Dostoiévski defende que a atitude farisaica é natural do ser humano em busca de religião. Em algum momento esse farisaísmo vai aflorar. E ele faz mais um questionamento. Será mesmo que, mesmo perpetuando aos anos, os fariseus não ganharam aquela circunstância, aquela briga com Jesus, dado que isso é natural ao mundo? Sem fazer nenhuma análise acerca da ideia ou daquilo que Dostoiévski levanta, a gente tem que pegar esse cerne da ideia dele, do texto. Afinal de contas, a atitude farisaica, os fariseus, é inerente à criatura humana enquanto religiosa? Primeiro ponto, quem eram os fariseus? A gente vai lá, pega Kardec falando na introdução do Evangelho, segundo o Espiritismo. Kardec dá a visão dele, a ideia dele de como eram os fariseus. Diz Kardec: tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos progressistas, afetavam grande severidade dos princípios, mas, sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos. Muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí os serem muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma, que na lei preferiu o espírito que vivifica, a letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia, pelo que tinha neles encarniçados inimigos. Essa razão, porque se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar contra Jesus e o povo e eliminá-lo. Bem, a gente vai estudando, a gente abre sobretudo o livro Boa Nova de Humberto de Campos, e a gente vai pescar ali um Jesus ativo, um homem de princípios. Humberto de Campos, inclusive, chega a falar: Jesus era possuidor de uma energia serena. O que ele queria dizer? Enérgico quando precisa. O ânimo necessário, a energia da sua causa, porém uma serenidade que não lhe faltava.
Jesus alimentava um estado de espírito de equilíbrio diante de todas as adversidades, de todas as circunstâncias. Ele não vacilava, ele não alterava o seu ser, permanecia em coerência, em equilíbrio, em serenidade. Mostra também, se a gente se aprofundar nessa leitura, que Jesus abria os braços a todos, recebia a todos que o procuravam. Porém, ele não poupava uma classe. Jesus andava com todos. Recebia os bandidos, os doentes, os mendigos, os pecadores, as prostitutas, mas ele não poupava os religiosos hipócritas. Aos religiosos hipócritas, no caso os fariseus, essa tribo que ascendeu, estava ligada ao poder da época, Jesus deixava as suas mais ácidas críticas. Tudo aquilo que ele tinha de mais da sua verve mais cáustica possível, de criticar, de afrontar, de fazer esses religiosos hipócritas se debruçarem sobre a sua própria hipocrisia. Ele afrontava se necessário. Ele não tinha medo de antagonizar com esse pessoal. E quem sabe de tantas as passagens que demonstram esse fato, uma é mais elucidativa. Essa passagem ela é narrada no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Eu vou me valer no Evangelho de Marcos. Dias mais eu não vou ler, eu vou contar. Os fariseus, num banquete onde haviam convidado Jesus e os seus discípulos, se horrorizaram porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos e os braços. Olha, como leu a irmã, eles faziam de questões materiais caso de consciência. Então, nas escrituras judaicas, que eles levavam ao pé da letra, dizia que o homem tinha que receber o maná, receber o alimento puro. Entende? Porque é um presente de Deus, então tem que receber puro. Como era muito difícil limpar o coração, eles limpavam os pratos e as mãos. Então eles tinham o hábito de lavar os joelhos para baixo, fazer toda a higienização. E aquilo era a regra. Olha só a distorção, certo? Só que os discípulos de Jesus não faziam, não tinham esse hábito. Não lavavam as mãos como eles deviam lavar, limpavam os pratos, e eles se horrorizaram com aquilo. Ficaram horrorizados. E é então que Jesus confronta. Jesus diz assim: vocês acham que a gente não está seguindo os mandamentos? Mas tem outros mandamentos mais importantes que vocês não seguem. E Jesus dá um exemplo. Porque acontecia algo mirabolante nesse comércio religioso que havia na época. Por exemplo, se uma pessoa queria tomar posse da sua herança antes dos pais terem falecido, ele pegava e dizia que aquela herança ele iria durar para o tempo. Uma malandragem. O que acontecia? O templo ia lá, tomava o bem, se era até o mesmo imóvel, e às vezes tinha negociata no meio do caminho, voltava um tanto de dinheiro para aquele que fez a malandragem, mas por vezes a família, os pais na velhice ficavam desassistidos. Então Jesus diz: mas vocês estão aceitando lá doação das pessoas, mesmo que os pais de quem doa fiquem desassistidos. E isso também é ofender o mandamento, honrar o pai e a mãe. Jesus era lógico, ele era coerente, era difícil arguir com ele, por causa que ele tinha uma razão muito estabelecida, princípios muito sólidos. Então Jesus fala o seguinte, diz ele assim: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. E é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Ele fala isso. Vai ao exterior, manda aproximar a turba de pessoas que estavam lá, e diz assim: escutem, em verdade eu vos digo, que o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que torna o homem impuro é o que sai pela boca, porque dali provém do coração. Olha, percebam, meus irmãos, a coragem, a hombridade,
a capacidade assertiva e a energia de, cercado de fariseus, os poderosos da época, não ter nenhum receio de fazer esse tipo de ensinamento público, que iria totalmente contra aquilo que eles estavam pregando. A coragem daquele homem. E ele coloca aquilo de uma forma totalmente desassombrada. E convida as pessoas à reflexão. Convida a todos àquela reflexão. E ele termina essa passagem dizendo assim: deixai, depois falando só aos discípulos, deixai, são cegos guiando cegos. E todos caem no abismo. Quando cegos guiam cegos. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele pega essa passagenzinha: eis que me honram de lábios. E ele faz um texto chamado, está no capítulo 37, chamado Honras Vãs. E ele inicia o texto dizendo assim: a atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã em seus institutos não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque logo após o ministério do Divino Mestre vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando inverdade, separatismo e destruição. Bem, de fato, quando o Cristo iniciou a sua grande jornada de ascensão religiosa da nossa geração espiritual, isso ainda no plano espiritual, quando manda Moisés para a primeira revelação, e eu estou me valendo da narrativa de Emmanuel no Caminho da Luz, eis que Moisés encontrou aqui a nossa geração espiritual com uma visão infantil de religiosidade. Religião denota religação. Religar Criador a criatura. Fazer essa comunhão entre nós, criaturas, e um Criador que nos posiciona aqui. E essa nossa noção, quando Moisés aqui chegou, era uma noção totalmente infantil de religiosidade. Nós não entendíamos. E como nós fazíamos? Nós adorávamos exteriormente um Deus da tribo. Olha, se eu sou um pescador, a minha tribo é uma tribo de pescadores, Deus para mim é um peixe. Então eu adoro esse peixe. Se a minha tribo é uma tribo de caçadores, Deus para mim é um caçador. E eu vou adorar esse caçador que tem arco, flecha, lança e que me ajuda a caçar. Se eu sou um guerreiro, um soldado, e a minha tribo é boa em fazer guerra, em guerrear os outros, Deus para mim é um guerreiro que mata o outro se precisar, e a quem eu me remeto buscando força para quê? Para aquilo que eu faço bem, para a batalha. Então é uma noção de personalizar ou de tornar material essa ideia de Deus. Buscar um Deus que se parece comigo, um Deus que se coloca dentro das minhas percepções materiais de vida. E isso acontece na prática quando vai se levando na forma de adorar. Ou seja, eu ofereço para essa divindade um favor material em troca de um favor material. Porque eu quero uma colheita farta, chuva em tal época, eu faço um sacrifício, eu faço uma oferenda. Eu ofereço, quem sabe, um animal, o sangue de um animal. Ofereço alguma coisa material em troca de um favor material. Uma percepção infantil de religiosidade. Por quê? Porque a Deus que tudo tem, o que nós temos que Ele possa querer de material, se Ele é a causa primeira do universo? Mas eu sei o que vocês estão pensando. Essa noção infantil de religiosidade, ela ainda permeia algumas mentes. Eu sempre conto, eu acho que eu já contei aqui uma história para vocês.
Se eu contei, se vocês reconhecerem, quem já sabe fica quieto, quem não sabe vai escutar. Eu tenho uma prima. Essa minha prima, ela criou para ela um problema, ela é solteirona. Ela tem 40 anos e não casou e ela acha que é horrível. Não adianta nada que a gente fale, minha irmã não precisa disso hoje em dia. A mulher hoje tem que ser empoderada, tem que ser livre, tem que ser plena. Mas vale uma solidão com virtude, com dignidade, do que um relacionamento abusivo. Mas ela não acredita nisso. Ela acredita que ela tinha que casar e ela fez disso um problema maior dela. Então ela acredita que está tudo errado na vida dela, porque ela tinha que estar casada, que ela tinha que viver um amor que ela não consegue viver. A gente foi visitar ela dias atrás. Um tempo atrás, a gente foi visitar ela. E eu fui uma parte da casa dela, do apartamento dela, que é uma área, um banheiro. E eu cheguei lá no banheiro, tinha um copo com uma imagem de um santo mergulhado no copo. Quem está rindo conhece, então. Quem está rindo conhece. Eu achei que tinha caído. Eu pensei, caiu, né? Fui lá e tirei o santo. Tudo, né? Quando ela foi, deu um tempinho depois, ela foi no banheiro, ela soltou um grito. Eu pensei, meu Deus, o que aconteceu? Eu puxei a descarga, não. Pensei, ela não tirou o santo do copo. Eu falei, sim, eu achei que tinha caído. Não, eu estou afogando ele. Como assim? Eu estou afogando. Eu vou aprender a me mergulhar, ele está afogando. Eu só vou desafogar ele e tirar ele dali quando ele arranjar um casamento para mim. Eu falei, prima, isso não vai adiantar. Isso não vai adiantar. Porque esse santo que tu está mergulhando, ele é de plástico. Ele não afoga. Mas eu acredito nisso. Eu falei, mas quem sabe tu vai ter mais sucesso se tu fizer outra coisa. O que tu acha que eu tenho que fazer então? Tu é metido nesses negócios de espírito? Já está dizendo o que eu tenho que fazer então. Assim, sabe o que tu faz? O primeiro passo, começa a te amar do jeito que tu é. Primeiro passo, sinta-se bem consigo mesmo, solitariamente, sozinha. Para de procurar. Porque quando a gente está procurando, só aparece traste na nossa vida. É fato, não é fato? É fato, né? Para de procurar. Eu sou conselheiro amoroso, não sei o que eu falei para você. Eu tenho uns casamentos no currículo, eu sou pobre. E eu falei para ela, para de procurar. Sinta-se bem sozinha, solitariamente. Eu falei, tu te amando, te gostando, tu vai te cuidar melhor. Né? Daí eu comecei, não, tu vai cuidar melhor do teu cabelo, tu vai numa academia, tu tá me achando feio, eu nunca posso. Tu vai te cuidar melhor. Começa a buscar algumas, melhora a tua personalidade, não seja tão carentona. Eu comecei a dar as dicas, daí sabe o que ela me falou? É mais fácil afogar o sangue. Obviamente. Isso é misticismo, gente. Isso é misticismo. Nós funcionamos dessa forma. Para facilitar essa questão, a gente cria de forma mística milagres, coisas que vão acontecer, que a gente acredita que vai acontecer com um passe de mágica, um milagre. Mas o que acontece de fato é que nós estamos fazendo uma negociação com a espiritualidade. Tentando negociar. Eu ofereço alguma coisa em troca de outra coisa. Até hoje. Percebam que as pessoas até hoje, em pleno século XXI, nós entendendo a grandiosidade do universo, os orbes que gravitam no infinito, entendendo a nossa pequenez cósmica, as pessoas ainda insistem em negociar com a espiritualidade. Insistem em entender Jesus como uma entidade distante de nós, aonde nós vamos ao encontro quando precisamos de alguma coisa, e tendo a graça alcançada, nós nos apartamos convenientemente, porque nós ainda não queremos fazer aquilo que é o estofo primordial da questão religiosa, sobretudo da questão cristã, a reforma íntima, nos reformar. Nós ainda, de outra forma, sobre outras maneiras, nós estamos agindo tal qual os fariseus.
tal qual os fariseus. Como é difícil fazer as transformações por dentro, nós ainda tentamos fazer as transformações por fora. E é aí que entra aquilo que Jesus falou. Coisas me honram com ordenações que são falas, que são vãs, que são questões humanas, não questões espirituais. É da nossa natureza, quando incautos estamos, quando estamos descuidados, de contaminar a questão espiritual com questões puramente humanas. Nós contaminamos. A gente começa a criar inventivamente uma série de coisas. E logo a gente está repetindo circunstâncias que repetíamos lá no passado. Dias atrás uma pessoa disse assim: Rodrigo, tu é espírita? Sou. Eu sei, eu vejo na internet essas coisas. Eu queria saber se tu podia batizar o meu filho. Não posso. Espiritismo não tem essa liturgia, não tem esses. Né? Não, mas pega uma aguinha fluidificada e joga na cabeça. Gente, entende? Não estamos falando por mal, está falando por ignorância, porque traz uma série de circunstâncias. Quantas reencarnações daquela pessoa esteve dentro de um catolicismo? Quantas? A gente não sabe. Mas está repetindo as coisas. Está contaminando a questão espiritual com ordenações puramente humanas. Isso é mais natural do que parece. Emmanuel conta lá no Paulo Estevam. Alguém aqui não leu Paulo Estevam? Ninguém quer levantar a mão porque eu falei. Tudo bem, tomara que todo mundo tenha lido. Se você não leu Paulo Estevam, não se encarne sem ler. Eu estou pedindo, não faça isso com vocês, vê se lá na segunda parte de Paulo Estevam, se eu não me engano, no capítulo 8, a minha memória pode estar me traindo, Emmanuel conta que teve um momento crucial para o cristianismo que estava nascendo. Crucial. Conta ele que Paulo, que havia se afastado, havia ido viajar, ele e Barnabé, havia saído da igreja de Antioquia. E a igreja de Antioquia, no primórdio, era fabulosa. Tinha um ambiente espiritual, questões mediúnicas fantásticas, de materialização, de voz pura. Como é que se... Eu não estou lembrado do fenômeno que é, mas dizia como se o Espírito Santo falasse diretamente às pessoas. Percebam? Paulo sai de lá com Barnabé, vai fazer a viagem, e quando ele volta, nada mais estava acontecendo. O ambiente espiritual havia mudado. As mesmas pessoas, mas o ambiente espiritual tinha mudado. Porque eles estavam envolvidos em contendas menores. Porque existia um grupo nesse cristianismo que estava nascendo, vinculados ainda às práticas farisaicas. Cristãos fariseus, mais ou menos isso. Que eles estavam discutindo se era necessária a circuncisão ou não. Outro grupo, que era mais por isso, que dizia que Jesus tinha falado que não precisava nada daquilo, era contra e estava vendo as contendas. E Paulo viu aquilo, tentou arguir, ele acreditava que não podia ter nenhum tipo de contaminação da questão farisaica dentro do cristianismo, mas ele se viu, a certo momento, fraco para fazer aquilo acontecer. Ele resolve chamar Pedro. Manda uma carta para Pedro e é tomar de felicidade que Pedro vai visitar. Pedro chega, já começa a trabalhar, começa a encontrar as pessoas, conversar com as pessoas, junto de Paulo, fazem reuniões, vão jantar na casa de algumas pessoas do estudo, fazem estudos, orações, reuniões públicas, como a que a gente está fazendo hoje, começam a trabalhar. Lá pelas tantas, vem alguns emissários de Jerusalém trazer uma correspondência para Pedro. E eles vinham da parte de Tiago Menor. Tiago Menor, discípulo de Jesus, estava trabalhando junto de Pedro na igreja do caminho, junto de Pedro, trabalhando. Só que Tiago Menor estava dentro dessa visão farisaica, de gestos exteriores,
de ter uma tradição, de não ir contra as leis. Pedro recebe conta, Paulo Estevão, Pedro recebe lê. Ele lê aquela carta e ele muda. Já não vai com as mesmas pessoas que iam. Alguns que ele reconhecia gentios, ele também não participa mais. Ele já não se dá mais de tão forma mais aberta como estava. E Paulo começou a ficar bravo. E vocês sabem, se vocês leem, eu me feminizo muito com Paulo. Por causa do jeito dele, né? Paulo era um cara enérgico. Ele falava, depois se arrependia. Nem eu. Mas Paulo era assim. E Paulo começou a ficar bravo. Começou a ficar incomodado com aquilo. Por quê? Pedro tinha mudado e Pedro estava fazendo exatamente aquilo que não podia fazer. Como assim dizendo de circuncisão? Como assim falando de gestual? Como assim os gentios eram menos pessoas do que os outros? Então acontece uma situação que é assim, ó, vale a pena ler no livro. Um dia de noite, numa reunião pública, Paulo resolve chutar o balde. Ele chama a palavra e na frente de todo mundo ele diz: estou muito triste com Simão Pedro. Porque Simão Pedro está fazendo isso, isso e isso. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Está lá no livro Paulo Estevão. E está na epístola. Paulo fala um pouco sobre isso. Ele confessa isso na epístola aos Gálatas. Pode conferir o que eu estou falando. Ele diz: estou muito bravo com Simão Pedro, porque está fazendo isso, isso e isso. E está errado o que o Simão está fazendo. Sabe? Público, na frente de todo mundo. Diz que Barnabé ficou bravo com Paulo. Que Barnabé era grato, era a Pedro. E Pedro também era grato a Simão, mas estava se sentindo ofendido. E começam uma contenda, eles começam a discutir. Pedro não fala nada. Pedro não fala nada. Ele baixa a cabeça. Conta-nos, Emmanuel, que naquele momento ele faz uma oração a Jesus. E recebe o auxílio direto do Mestre. Conta-nos, Emmanuel, que naquele momento em específico foi o momento que o cristianismo mais sofreu risco, porque daí o posicionamento, a reação de Pedro ia causar um cisma, se assim o fosse, se ele deixasse se levar. Só que Pedro estava conectado. Ele recebe, ele vê uma cruz, a imagem de uma cruz. E percebe então que lá Tiago menor estava errado. Só que ele amava Tiago. Ele amava Tiago. Tiago era o companheiro dele, confidente, querido, que ele tinha como filho. E isso é normal. A gente encontra nas casas espíritas às vezes. Nós abrimos mão de princípios para alimentar afetos. Tem alguém que a gente ama, alguém que a gente gosta, que está dentro da casa espírita trabalhando com a gente, só que a pessoa está fazendo uma atitude totalmente em desalinho com o que versa o cristianismo e o espiritismo, mas a gente esquece de Jesus e fica do lado da pessoa. Tá bom? É errado, não é errado. É normal. Na nossa casa, no nosso trabalho, acontece. E ele percebe então que ele estava abraçando aquilo que Tiago acreditava, porque amava Tiago. E ele então baixa e ele percebe que aquela cisão, aquela circunstância, a oposição entre Paulo e Tiago menor, só seria resolvida quando ele, Pedro, fosse para a cruz. Ele percebe ali. Olha que interessante. Ele então levanta e olha o que faz Pedro. Pedro diz assim: tudo que Paulo falou está certo. Ali matou Paulo. Por quê? Porque quem quer corrigir não faz ao vivo. Quem quer corrigir de fato não faz na frente de todos. Quem quer corrigir de verdade faz no particular. Quem faz na frente de todos só quer falar. E é o que Paulo estava fazendo. Então quando ele fala isso, Paulo fica sem jeito. E ele diz: muito tenho errado na minha vida. Acreditem vocês que inclusive foram por 3 vezes que neguei o Mestre.
a quem agora adora. Olha a humildade que Pedro se vestiu. No momento que ele se vestiu daquela humildade, acabou com toda a contenda no ambiente. Ele disse, realmente, Paulo está certo. Eu estava errado, eu muito tenho errado. E por eu não ser digno, eu preciso melhorar muito. Eu vou pedir que eu não vou falar nada hoje, eu só quero escutar o Evangelho. Paulo, pode tu vir aqui, abrir o Evangelho, ler para nós e comentar? Aquele que estava agredindo ele. Vem aqui tu, comenta para nós. Paulo baixa a cabeça, vai lá, abre as Escrituras, lê, comenta. Terminou que ele vai lá, abraça Paulo, agradece o comentário, humildade, volta para Jerusalém e vai confrontar o Tiago Menor. Vão tentar reconstruir, vão tentar se juntar novamente. Porque perceberam que logo de saída, o cristianismo que estava nascendo estava contaminado por essas circunstâncias que nós temos. É assim que funciona. Emmanuel termina o texto, indo para o nosso final. Emmanuel termina dizendo assim: os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis, de reis, de religiosos, de políticos, que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos das suas lutas. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos publicaram bulas e compêndios. Os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Renovar a compreensão geral e servir ao Senhor são segundo os homens, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. O que o Emmanuel está falando é que o farisaísmo ainda existe. O templo de outrora existe hoje. O sinédrio existe hoje. Quem sabe as pessoas possam até mesmo ser as mesmas, a gente não sabe a reencarnação de cada um. Ele diz que só mudou o nome, mas a atitude exterior de honrar a Deus da boca para fora, com os gestos, com as motivações mais vis, ainda existe entre nós. E nós espíritas precisamos estar atentos, muito atentos, para identificar isso, saber aonde isso está acontecendo, saber quem são as pessoas que se valem da palavra religiosa para benefício e lucro próprio, entender quem são os poderosos que se afiliam a essas forças da boca para fora para terem vantagens. É o que o Emmanuel está propondo, que nós entendamos. Porque a gente precisa entender o Cristo de uma forma diferente do que durante muito tempo tem se entendido. A pergunta que eu faço, para nós encerrarmos: Jesus curou todo mundo que pediu para ele? Tem umas cabecinhas fazendo assim, outras fazendo assim. Todo mundo que pediu para Jesus a cura por uma doença recebeu a cura? Todo mundo? Vamos lá, façam sim, não façam não. Não. Por que não? Vamos pensar as hipóteses. Porque Jesus não podia curar? Será que é isso? Não é. Não é. Ele podia curar sim. Jesus trabalhava sobre a matéria espiritual. E a matéria espiritual é a base da matéria física. Então Jesus podia, ele tinha a plena capacidade de trabalhar com essa matéria espiritual. Ele podia, mas ele não curava. Questão 2, Jesus era mais ou menos como um SUS. 6 fichas por dia.
Pedro, hoje eu só vou curar 6 pessoas. Eu tenho que atender em Jerusalém no meu consultório particular. Obviamente que não. Mas ele não curava todos. Quem ele curava? Aqueles que mereciam. É. Jesus caminhava pela terra, meus irmãos, não procurando homens a honrá-lo da boca para fora. Jesus caminhou entre nós procurando corações puros, ou que gostariam de se purificar o recebendo. Jesus procurava corações aonde ele pudesse morar. Jesus não procurava nada de exterior. O que Jesus queria era o nosso íntimo, nossa mente, nosso coração, nossos sentimentos, as nossas emoções. Jesus procurava corações onde ele pudesse trabalhar. Então, não é Paulo que trabalha que trabalhou e trabalha na obra do Cristo. Paulo é a obra do Cristo. Não é Simão Pedro que trabalhou na obra do Cristo. Simão Pedro é a obra do Cristo. Não é Maria de Magdala que pede para seguir o Cristo. Maria de Magdala, a sua transformação é o Cristo agindo naquele coração. E assim, durante vários tempos e várias circunstâncias e várias pessoas, o Cristo olhava aqueles corações e percebia onde aquela pessoa podia chegar. Não o que a pessoa é agora. Porque o que é agora é muito frágil. Então ele olhava para João, para aquele menino, mas ele via Francisco de Assis. Ele olhava para Públio Lentulus e sabia que ali estava Emmanuel. Porque o que ele queria era o coração daquelas pessoas. Ser um movimento catalisador que transforme a vida de todos que deixam ele adentrar ao seu coração. E a transformação é essa. A purificação se dá por dentro, através do nosso pensamento, do nosso sentimento e da nossa busca verdadeira por sermos melhores. Mas sermos melhores por Ele, com Ele, e sermos nós as obras que Ele apresenta. Aquele homem de antes e aquele homem que vai chegar a ser. E eu sei o que você me diz, que é difícil. É difícil. É complicado. Por vezes é doloroso. Por vezes, nos abrir, buscar Jesus, vir até aqui a casa espírita, escutar uma palestra, ler um livro, é complicado. Quem sabe só você pode entender como foi difícil estar aqui hoje. Só você, e eu não tenho condições e capacidade para saber o que você passou até eu acordar hoje de manhã e estar aqui. Quem sabe ontem de noite você afogou suas lágrimas solitariamente no escuro do seu quarto, do seu travesseiro. Eu não sei o quanto pode ser difícil fazer isso para você. Mas o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu tenho certeza, é que a qualquer momento nós podemos calar os nossos pensamentos, fechar os olhos, nos concentrarmos e lá dentro de nós vamos escutar uma voz que nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Jesus nos convidando a pegar a lei de amor dele e colocarmos dentro do nosso coração, jogar amor para a nossa vida, para as coisas melhorarem. Porque quando a gente pega os nossos problemas e entrega para Jesus, o melhor sempre vem. Pode não ser aquilo que a gente quer, geralmente não é, mas sempre é exatamente o que a gente precisa para ser feliz. Passei 4 minutos do tempo.
vocês me desculpem, mas que nós, meus irmãos, tenhamos uma semana abençoada e, sobretudo, que os bons espíritos, os benfeitores, nos acompanhem nessa nossa busca íntima de nos melhorarmos a nós mesmos, porque nós precisamos entender que nós somos os principais inimigos e adversários da nossa própria felicidade. Obrigado pela atenção de vocês.